Boa noite, turma. Hoje a gente vai ter uma aula aqui sobre o transplante renal e sobre suas implicações e indicações. A gente convidou o Dr. André Aguiar. Ele é nefrologista, clínico médico e trabalha na Unimed Betim com a gente no CTI. Também tem consultório. E seja bem-vindo, tá? A nossa aula começa agora às 20 horas e 5, mais ou menos 45 minutos, 50 de aula, e a gente vai abrir depois para as perguntas, André. Bem-vindo, tá? Nosso canal chama Quartas Intensivas. Muito obrigado, obrigado, Cíntia, pelo convite. Muito obrigado, doutor Luiz, também, pela consideração. A Cíntia me convidou para falar um pouco sobre transplante renal e falar um pouco mais da visão para o intensivista, né? Assim, primeiro me apresentar, a Cíntia já falou, meu nome é André Aguilar, sou clínico geral e nefrologista. Fiz nefrologia pelo Hospital Felício Roxo e atuo na área ainda. Não atuo na área de transplante, mas a gente fez a especialização também. A gente passa durante a residência de nefrologia, a gente passa nessa área de transplante renal também. Vou conversar um pouquinho com você sobre essa questão do transplante renal. Vou falar um pouco mais rápido sobre indicação, vou falar um pouco mais rápido sobre a parte nefrológica e focar mais na parte intensiva, que talvez seja o mais interessante para vocês. Então, falando um pouco sobre o transplante renal, a primeira coisa. Isso. É a gente explicar um pouco sobre o transplante renal. Então, hoje, o transplante renal é considerado o tratamento padrão ouro, o tratamento de escolha para a doença terminal, doença renal terminal. Tem algumas contraindicações, tem algumas indicações e algumas limitações. Então, mas, teoricamente, é o método de escolha para transplante renal. Enquanto a gente não consegue contraindicar, a gente deve tentar indicar para todo mundo. O transplante de rim, ele envolve, ele tem algumas modalidades, a principal, as duas principais são o transplante doador vivo e o doador cadáver, cadáver humano. A gente até tem alguns experimentos aí, já fizemos, inclusive, em humanos, um transplante de porco, de rim de porco, mas ainda não é a nossa realidade. Nossa realidade hoje é um transplante de rim doador vivo. Doador vivo, ele pode ser considerado quando ele é um parente de primeiro grau, um parente, até primo de primeiro grau, né? E, ou um cônjuge. O cônjuge também pode entrar como doador vivo. Isso é por lei, para evitar algumas fraudes, venda de órgãos principalmente. E o transplante de órgão mais comum é o doador cadáver, que a gente tem a captação e a fila única pelo SUS, que a gente vai poder fazer essa. Não é uma fila indiana que a gente fala, uma fila única, na verdade, ela depende de alguns fatores que eu vou falar também, sobre rejeição, sobre tipagem sanguínea, mas de acordo com a compatibilidade desses pacientes, eles estão em uma fila pelo SUS. Inclusive, paciente que tem convênio, entram todos na mesma fila, é uma fila única realmente. É, Algumas regras para o transplante. Para o paciente poder entrar, receber um transplante, ele não precisa necessariamente já ter começado diálise. A gente tem um tipo de transplante que é o chamado de pré-emptivo. A gente pode fazer um transplante pré-emptivo num paciente renal crônico em estadio terminal, mas que ainda não entrou em diálise. Mas, habitualmente, até pelo tempo de espera em fila do doador cadáver, o paciente normalmente já está sendo submetido a diálise. O tempo médio de espera de um transplante de rim hoje na fila do SUS é em torno de 5 anos. É um tempo médio, isso depende muito às vezes até de sorte. Tendo compatibilidade e tendo um doador possível, pode ser que isso seja adiantado ou também pode ser que seja atrasado. O paciente em doença terminal, como eu falei, qualquer paciente em doença terminal, ele é um candidato a transplante renal, desde que não tenha alguma contraindicação, tá?
Em relação à preparação para o paciente, para o receptor renal, de transplante renal, a gente tem a opção de retirar, remover o rim nativo desse paciente ou não. Normalmente, a gente evita remover o rim nativo, exceto quando ele tem alguma complicação. É um rim policístico, de tamanho muito grande, que ocupa grande espaço na cavidade abdominal, vai dificultar, inclusive, a colocação do enxerto renal. Então, às vezes, a gente faz a nefrectomia prévia ao transplante. Pode fazer bilateral, pode fazer unilateral, dependendo do tamanho. Outros motivos para a gente tirar esse rim antes principalmente o rim policístico, ele pode evoluir com abscesso, pode evoluir com neoplasia, e isso tudo tem que ser avaliado antes, com cuidado, bem criterioso. Outra causa comum é, às vezes, um rim disfuncionante com um cálculo coraliforme que faz infecção de urina de repetição. Nesse caso, a gente tem que tirar o rim antes de fazer o transplante. Pensando que a gente vai imunossuprimir esse paciente de maneira pesada, o risco de infecção para ele é muito grande. Então, a gente tem que ter bastante critério para poder é, transplantar esse paciente com segurança. Então, lembrando realmente daquela questão dos doadores vivos, que eles têm que ter um parentesco, então, eles têm que ser casados legalmente ou parentes de primeiro grau, né, até primos de primeiro grau. A gente sempre faz uma avaliação bem criteriosa antes em relação a antígeno e histocompatibilidade, e passando nesses testes, a gente vai para o transplante propriamente dito. Falando um pouco também da cirurgia do transplante, uma dúvida e uma questão até bem levantada, e os pacientes têm muita dúvida em relação a isso, é onde fica o rim transplantado. A maioria acha que a gente vai tirar o rim nativo, vai colocar o rim transplantado no mesmo sítio, e não é. Quando a gente faz a captação do rim, do órgão, para transplante, a gente não consegue tirar uma grande extensão de ureter e de vasos, então ele tem que ficar mais próximo possível dos vasos e da bexiga. Normalmente, o sítio de implante desse rim é em fossa ilíaca. Então, a gente pode usar fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda, isso tudo avaliado com um Doppler antes, um ultrassom de abdômen, com um Doppler para a gente ver em que lado a artéria e a veia ilíaca estão melhores. Lembrando que nossos pacientes renais crônicos, eu vou falar um pouco sobre isso também, tem um risco cardiovascular maior, muitas vezes são dislipidêmicos e tem chance grande de ter doença aterosclerótica nesses vasos. E isso pode ser causador de complicações do transplante renal a curto e a longo prazo. Então, a gente sempre avalia muito bem em que lado da fossa ilíaca a gente vai colocar esse rim. Abriu a face, o rim fica bem superficial na fossa ilíaca, a gente consegue palpar ele tranquilamente, inclusive é um fator até assim, importante, porque para a propedêutica de rejeição a gente vai usar muito a biópsia, e ele estando mais superficial é até mais fácil fazer essa punção. A gente vai fazer primeiro a ligação dos vasos, com muito critério, com cuidado para o rim não rotacionar no próprio eixo, não rotacionar no eixo do hilo. Ligando os vasos, fazendo a revascularização, a gente vai ligar o ureter. Normalmente, o ureter ele é fixado na bexiga, a gente faz a anastomose direto na bexiga. Em alguns casos, a gente pode fazer a anastomose ureter no próprio ureter do receptor, mas essa é uma técnica que não é tão utilizada hoje em dia. Em relação a essa cirurgia, o paciente vai chegar para a gente normalmente já no pós-cirúrgico. Então, a gente não vai acompanhar muito no CTI essas cirurgias. É importante a gente saber por causa das complicações que a gente tem. E a gente tem algumas complicações cirúrgicas que podem acontecer, e eu vou falar um pouquinho sobre elas. Uma complicação que é muito grave, ela normalmente evolui com perda do enxerto renal, até assim, o tempo de resposta tem que ser muito rápido, às vezes a gente não consegue isso, é a trombose da artéria renal. Por que que ela pode acontecer? Ela pode acontecer por causa cirúrgica e não cirúrgica. A gente pode ter um erro de técnica na hora da anastomose da artéria renal na artéria ilíaca. Às vezes a fixação não ficou boa, às vezes o comprimento da artéria não ficou legal, ele pode acotovelar, ele pode dobrar, ele pode rotacionar. Às vezes na sutura de parede, a gente comprime um pouco mais o rim, ele vira no próprio eixo,
também fecha essa artéria, e isso vale para a veia também, e pode gerar uma trombose. A trombose, ela também pode ter causa não cirúrgica. As principais são trombofilias e doenças ateroscleróticas no vaso do próprio receptor. Então, às vezes, tem uma artéria ilíaca que tem uma parede mais calcificada. Se você tem uma lesão de íntima ali, você predispõe à formação de coágulos nessa artéria. Não é comum, principalmente com a tecnologia e com o avanço nas técnicas cirúrgicas, essas complicações elas foram sendo muito menos comuns. Então, menos de 1% das complicações é por trombose arterial. Mas a gente tem que ter em mente que isso pode acontecer. Ela tem um acometimento precoce, de horas, de minutos a horas após a cirurgia, e normalmente o paciente chega com uma disfunção renal aguda, importante, uma dor local muito intensa, e a gente já tem que desconfiar. Diagnóstico, normalmente, o paciente quando chega já no pós-operatório imediato, com uma dor intensa, e já anúrico, com disfunção renal, às vezes vale a pena, inclusive, levar ele direto para o bloco para reavaliação. Mas se você tiver um ultrassom com Doppler, à beira-leito ou disponível de maneira mais rápida, a gente consegue dar diagnóstico com o Doppler também. A maneira de tratamento realmente é a reabordagem, mas lembrando com um grau de sucesso muito baixo, pelo tempo de resposta mesmo que a gente tem. Outra complicação, bem parecida com a trombose, é a estenose da artéria renal, que já vai ter uma apresentação um pouco mais tardia. Ela já vai se apresentar também com uma disfunção renal aguda, também com uma anúria ou oligúria, mas como ela é mais tardia, ela dá um tempo assim de evoluir com uma hipertensão arterial de difícil controle. Então, às vezes, você tem um paciente com uma função retardada do enxerto ou uma disfunção aguda de enxerto, a gente tem, com uma pressão de difícil controle, vai fazer essa suspeição. As causas também muito ligadas com doença aterosclerótica, que é bem comum nos nossos pacientes. Também grave, também com perda de enxerto renal em quase 100% das causas, a trombose da veia renal é uma das complicações cirúrgicas também. Mesma coisa, trombofilias, rejeição aguda ou crônica do enxerto, mas aqui vem uma importante informação. Paciente renal crônico que fez uso de CDL em veias femorais por muito tempo, bilateral ou unilateral, tem uma predisposição maior a ter uma estenose ou uma doença aterosclerótica desses vasos. E isso leva a um aumento do risco da formação de trombo na veia renal quando você faz o transplante. Então, é uma informação muito importante para a gente, aonde esse paciente já teve acesso para diálise. Em serviços de SUS, relativamente comum o uso do CDL para diálise, e a gente, muitas das vezes, tem que usar das veias femorais. Então, é um dado importante para a gente. Mas também, graças a Deus, a trombose de veia renal, assim como trombose da artéria renal, não são tão comuns assim. A gente tem algumas complicações urinárias. Essas complicações urinárias, elas estão muito ligadas também à técnica cirúrgica. Então, a fístula ureteral, que é uma fístula na anastomose do ureter, geralmente na bexiga, ela está muito relacionada a uma técnica inadequada de anastomose. Às vezes também, por diferença de tamanho do ureter, às vezes ele pode ficar mais acotovelado, ele pode dobrar, rotacionar. Às vezes o ponto não fica muito bem fixo na anastomose e ele pode fazer essa fístula. Mas também a gente tem algumas complicações não relacionadas à técnica cirúrgica, que seria a questão do ureter do doador isquêmico. Às vezes a gente tem, durante a captação do órgão, alguma lesão de ureter, que pode gerar isquemia desse ureter e gerar essa complicação. Geralmente, a fístula ureteral, ela vai evoluir com o urinoma, uma formação de uma massa, um abscesso ou uma formação mais palpável, próxima ao rim, e que pode ou não levar à irritação peritoneal, com uma distensão abdominal.
Na ferida operatória, como ela ainda está mais recente, ela pode extravasar um pouco de urina também, e aí pode infectar a urina, pode infectar a ferida operatória. Então, é um diagnóstico que, se tiver um extravasamento pela ferida operatória, o diagnóstico fica até um pouco mais fácil. Mas você vai ver um abaulamento da região do transplante, com o ultrassom a gente consegue identificar um urinoma. Um exame importante que vai ajudar a gente, inclusive, em tomada de decisão e avaliação mais global desse rim transplantado seria a cistotomografia, que a gente consegue ver o contraste extravasando pela própria fístula ureteral. Outra complicação urinária em relação ao procedimento cirúrgico é a obstrução ureteral, e aí também relacionada à técnica cirúrgica. Não tão comum pela melhora da técnica, mas pode acontecer. A gente pode ter um erro de implante de ureter, mas a gente tem também algumas obstruções de origem primária ou secundária. Ela pode ter uma estenose prévia no ureter do doador e pode ter uma estenose prévia no ureter do receptor. Então, se o ureter for anastomosado no ureter do doador e tiver alguma estenose prévia, isso é um fator complicador para a obstrução, tá? Às vezes tem também no sítio de reimplante do ureter na bexiga alguma obstrução, alguma lesão de parede de bexiga que pode obstruir também. Em relação à obstrução secundária, o que a gente tem normalmente é pela hematúria, que é comum no pós-operatório, a formação de coágulo com obstrução. Então, às vezes, se faz necessário, inclusive, a lavagem vesical contínua. Uma medida que diminuiu muito essa questão da obstrução ureteral, que a gente costuma usar, principalmente quando o paciente é de risco para ter estenose de ureter prévia, é o uso do duplo J. Então, é bem comum a gente, no processo operatório, deixar implantado um catéter duplo J no rim transplantado para evitar esse tipo de complicação. E hoje em dia é bem raro a gente ter essa obstrução ureteral. Outro tipo de complicação cirúrgica são as complicações de fossa ilíaca. E aí são aquelas complicações cirúrgicas que a gente já está acostumado. Hematomas, às vezes não teve uma anastomose adequada, às vezes o paciente está discrásico, às vezes teve uma ruptura da artéria renal pela anastomose inadequada. Isso pode acontecer. A maioria das vezes é assintomático ou com sintomas locais só, com abaulamento e dor local, dor leve. Mas em casos graves, como a ruptura da artéria renal, pode evoluir com choque hemorrágico, perda do enxerto e um choque hemorrágico grave, às vezes até com complicação mais severa. É importante, por isso que a gente faz o acompanhamento, eu vou falar um pouco sobre isso também, de exame laboratorial, vigilância urinária e de vigilância de sítio cirúrgico também. Também comum, principalmente nesse paciente transplantado renal, onde a gente vai imunossuprimir ele de maneira mais severa, a infecção. O paciente pode formar um abscesso, o paciente pode formar uma infecção de ferida operatória, e pode ser grave, porque o rim do doador, a gente não sabe em que condição que ele veio, em rim doador falecido, tem a possibilidade, e a gente sempre deve levar isso em consideração, do rim estar sendo implantado com algum tipo de infecção. Então, pode ser um fator importante para a gente levar em consideração se o paciente começar a apresentar hiperemia, sinais flogísticos mesmo, com drenagem purulenta ou formação de abscesso na ferida operatória. Um dado importante é que os pacientes obesos eles têm um risco maior de evoluir com esses abscessos e infecções de ferida. Mas também um dado importante é que o IMC acima de 32 é uma contraindicação relativa para o transplante. Então, não é comum a gente transplantar um paciente obeso, pelo risco aumentado mesmo que ele tem. Outra complicação que a gente pode acontecer é a linfocele. Quando a gente vai fazer o implante do enxerto, normalmente o cirurgião ele clampa ou ele sutura os vasos linfáticos para evitar realmente esse tipo de situação de linfocele, de excesso de secreção linfática, mas pode ser que algum vasinho tenha ficado sem ligar, alguma coisa assim, e aí pode formar essa linfocele também, mas que também não é tão comum.
Em relação aos cuidados pós-operatórios que a gente tem que ter no CTI. Então, para a gente acompanhar, para a gente identificar com mais rapidez e ter uma ação mais rápida daquelas complicações cirúrgicas, a gente precisa de um cuidado mais intensivo. Então, grande parte das vezes, o nosso paciente pós-transplante, ele vai realmente para o CTI. Não é obrigatório, mas a maioria das vezes vai. Nesses casos de paciente transplantado renal, a gente precisa ter um cuidado um pouco especial com ele. Os dados vitais, eles devem ser olhados a cada hora nas primeiras 24 horas. Então, de hora em hora, a gente tem dado vital, como frequência cardíaca, pressão, é importantíssimo porque a vascularização e a irrigação desse rim transplantado ela é essencial, principalmente porque ele está vindo de um tempo de isquemia fria, que é o tempo em que o rim foi retirado do doador até ele ser implantado e revascularizado no receptor. Então, a gente precisa de uma perfusão muito boa. Então, nesse caso, a gente tem que ter uma irrigação, um nível de pressão bem ajustado e evitar a hipotensão nesses pacientes. A hipotensão para eles pode ser bem deletéria. O que que a gente chama de hipotensão? A gente vai querer uma pressão média acima ou em torno de 80 milímetros de mercúrio, tendo uma pressão sistólica próxima ou acima de 120 milímetros de mercúrio, tá certo? Muito importante para a gente acompanhar a função do enxerto e alguma complicação de rejeição ou complicação cirúrgica é a diurese. Então, nas primeiras 6 horas, inclusive, tem alguns autores que orientam a aferição, a medição da diurese a cada 30 minutos, mas obrigatoriamente a cada hora nas primeiras 24 horas. A gente precisa de uma monitorização não invasiva, não necessariamente nós vamos precisar de uma pressão arterial, não necessariamente a gente vai precisar de uma pressão intra-arterial, não necessariamente a gente vai precisar de um acesso venoso central. Às vezes, a gente, com a monitorização não invasiva, a gente tem um resultado muito bom. Na verdade, a gente tem o tempo de internação de um paciente transplantado renal no CTI, ele tende a ser muito curto. Se não tiver complicação nenhuma, com 24 horas o paciente está recebendo alta do CTI. E é o ideal para a gente evitar complicações infecciosas também. A sondagem vesical de demora é praticamente mandatória. A gente precisa de uma sonda vesical de demora para evitar complicações como formação de coágulos, sem a gente identificar, e para a gente ter um acompanhamento do débito urinário mais fidedigno. Então, o paciente que sai do procedimento cirúrgico, ele inclusive já sai com a sonda de demora. Ele é passado antes, inclusive, do transplante. A gente tem sempre que observar sangramento de ferida operatória, formação de hematoma, abaulamento de ferida operatória. A analgesia vai ser importante, muito importante, para a gente ter um paciente mais tranquilo e mais controlado. E um ponto que chama a atenção e que às vezes é fator de dúvida mesmo na maioria dos serviços é a questão da hidratação do paciente transplantado renal. Aí a gente vai ter dois fatores que vão influenciar. A gente precisa de um paciente, saber se o paciente está urinando ou não, e se ele está urinando, quanto de diurese ele tem. Se um paciente está apresentando uma diurese de até 100 ml por hora, a gente vai repor 100 ml por hora de soro fisiológico. Então, a gente vai repor praticamente as perdas desse paciente. Se ele está urinando um pouco a mais, de 101 a 300 ml por hora, a gente vai repor 100% da diurese dele, vai repor as perdas. Caso ele esteja urinando muito, que é comum, principalmente no doador intervivo, o paciente ele já sai do bloco cirúrgico urinando e às vezes numa quantidade muito grande, ele faz uma diurese elevada. E aí, nesse paciente, a gente vai repor 80% das perdas, para evitar também a congestão pulmonar. Se o paciente não está urinando, como a gente deve proceder? Nós vamos acompanhar os sinais e sintomas de congestão. Então, a gente vai acompanhar a ausculta, faz um ultrassom point of care na beira-leito, acompanha a cava, acompanha o ultrassom, vários dados que vão nos ajudar a ver a volemia desse paciente. Se o paciente está hipovolêmico, a gente vai realmente fazer uma hidratação para ele. E é importante que se faça. Se o paciente está euvolêmico ou hipervolêmico, a gente até pode tentar hidratar um pouco mais para ver se estimula esse rim a urinar. Só que a gente tem um limite. O limite realmente são os sintomas do paciente. Tem um paciente que vai ter uma disfunção cardíaca um pouco mais importante, a gente não vai conseguir
hidratar ele da maneira que a gente gostaria, e lembrando que tem alguns pacientes que têm uma função retardada do enxerto, às vezes até 14 dias após o transplante, o paciente pode ficar sem ter uma função renal adequada e ainda precisando de diálise. Mas a hidratação desses pacientes também é importante com critério para a gente tentar estimular esse rim pós-transplantado a funcionar. É importante a gente fazer exames a cada 6 horas no paciente pós-cirúrgico, para a gente acompanhar nível de hematimetria, para a gente acompanhar a função renal como está e critérios de diálise de urgência. Lembrando que o paciente que sai do bloco cirúrgico sem função renal, ele ainda precisa de diálise teoricamente. Então, a gente vai precisar acompanhar níveis de potássio. Ele está saindo de uma cirurgia grande, esse nível de potássio pode subir um pouco. Então, a gente tem que acompanhar a necessidade de diálise de urgência. Após essa monitorização pós-operatória que a gente tem que ter com esse paciente, vem a parte da imunossupressão, que é uma parte muito importante para a função adequada desse enxerto. E a imunossupressão faz parte muito da rotina do CTI, porque a primeira dose de imunossupressor é feita no bloco cirúrgico, mas as doses subsequentes são feitas no CTI. E muitas das vezes por orientação do nefrologista, mas com a prescrição e o aval do intensivista. Então, é importante a gente ter essa noção. A gente tem algumas modalidades de imunossupressão e como que a gente define essas modalidades? De acordo com o risco de rejeição ou não desse paciente. Se ele tem uma histocompatibilidade boa, se ele tem um painel de anticorpos baixo ou alto, a gente vai definir melhor o uso desses imunossupressores. Normalmente, habitualmente, no risco padrão, a gente vai ter um processo de indução da imunossupressão, que é iniciado no bloco cirúrgico e ele termina 3 dias após o início. Normalmente, a gente faz isso com metilprednisolona. A gente faz uma dose de ataque de metilprednisolona e usa uma dose de timoglobulina. São os medicamentos mais utilizados. Tem outros que podem ser usados, que é o basiliximab, mas lembrando que todos eles são orientados e escolhidos pelo nefrologista que está acompanhando o transplante. E a gente tem as doses de manutenção de imunossupressão, que normalmente a gente faz com tacrolimo, micofenolato e prednisona. São os mais conhecidos, os mais utilizados, mas em algumas situações especiais a gente pode precisar ajustar eles. A maioria deles, o tacrolimus principalmente, a gente consegue acompanhar nível sérico. A gente precisa acompanhar esse nível sérico para a gente ter certeza que a gente tem uma imunossupressão adequada. Então, se um paciente está apresentando uma disfunção de enxerto renal, se o paciente está apresentando algum sinal ou sintoma de rejeição aguda, a gente tem que ter o nível sérico do imunossupressor para a gente poder definir se a dose está baixa, se a gente precisa fazer uma nova pulsoterapia, se a gente precisa fazer uma nova dose de ataque de imunossupressão, ou a grande maioria desses imunossupressores também é nefrotóxica em doses muito altas. Então, a gente precisa saber se eles estão fazendo uma nefrotoxicidade pelo próprio imunossupressor. Aqui eu coloquei assim, mais citado e mais por escrito mesmo, os imunossupressores mais usados, a classe deles, que é principalmente os inibidores de calcineurina, que é a ciclosporina e o tacrolimus, o micofenolato, o sirolimus e a azatioprina, que são os mais utilizados, com alguns sintomas, alguns efeitos colaterais que a gente precisa ficar atento. O principal, em relação ao micofenolato, por exemplo, é a leucopenia. Ela é comum de acontecer e algumas vezes a gente precisa, inclusive, trocar o medicamento por causa disso. Sirolimus, quando é usado, ele pode gerar uma hipertensão com edema pulmonar. Então, é um paciente que às vezes tem uma predisposição, como insuficiência cardíaca, talvez seja uma medicação que a gente vai evitar realmente. Eu falei para você sobre o risco, a análise do risco do paciente, e em relação a essa análise do risco, a gente vai definir qual protocolo de imunossupressão a gente vai usar. Normalmente,
os pacientes de baixo risco, eles têm receptores de HLA idênticos, doador com receptor, e normalmente os pacientes idosos são considerados pacientes de baixo risco de rejeição. Tem os pacientes alto risco, são os pacientes já sensibilizados com uma reatividade de painel mais alta, anticorpo HLA contra o doador. Paciente que já está fazendo retransplante, que normalmente tem esse HLA e esse painel de reatividade mais alto mesmo. Então, esses pacientes de alto risco, normalmente a gente usa um esquema de imunossupressão mais pesado. É um paciente que vai ser mais imunossuprimido, inclusive no tratamento de manutenção. O paciente baixo risco, a gente muitas das vezes consegue reduzir a imunossupressão dele a ponto de usar, por exemplo, apenas 2 imunossupressores, e não 3, que é o habitual. Então, a gente consegue, nesses pacientes de baixo risco, tirar, por exemplo, o corticoide, a prednisona. A partir de determinado tempo de transplante, a gente tira o corticoide, o paciente vive bem, a gente diminui o risco de hipertensão, diminui o risco de diabetes pós-transplante. E o paciente risco padrão, que é o que a gente está mais acostumado a trabalhar. E aí, em relação realmente à escolha, a gente vai classificar o risco e a gente vai definir de acordo com essa tabela de fatores que a gente consegue definir melhor qual protocolo de imunossupressão a gente vai usar. Então, se o paciente é doador vivo ou falecido, isso interfere muito. O paciente doador vivo, normalmente, a gente faz esses testes de histocompatibilidade com antecedência. A gente só vai para um transplante doador vivo com muita segurança de que o risco de rejeição é muito baixo. Então, tem a questão do órgão, a ser captado, né? A causa do óbito, o tempo de isquemia fria, isso interfere também na rejeição. A questão da compatibilidade, né, do HLA, a idade, a presença ou não de disfunção inicial do receptor. A gente vai pensar nos imunossupressores, eu vou explicar sobre eles em relação a efeitos colaterais, mas, assim, a grande maioria e a causa de óbito dos pacientes pós-transplante, dos pacientes renais, realmente doença cardiovascular, então é dislipidemia, é uma hipertensão, é um infarto, e tem alguns desses imunossupressores que aumentam esse risco. Algumas comorbidades, como hepatopatia, também vai fazer diferença nessa escolha dos imunossupressores, o risco imunológico e a presença ou não de diabetes mellitus antes ou depois. Aqui é uma tabela para vocês verem a quantidade de protocolo de imunossupressão que a gente tem. E a gente pode individualizar e deve individualizar para cada paciente que a gente vai transplantar. Então, a gente tem os imunossupressores disponíveis e, a partir disso, a gente pode fazer uma dança, uma escolha mais individualizada de acordo com cada caso. Qual que é o esquema mais usado para o paciente risco padrão e que não tem complicação maior? A gente vai usar normalmente prednisona, o tacrolimus e o micofenolato. São os que têm um efeito um pouco melhor, menos efeito colateral e uma tolerância um pouco maior. Importante a gente acompanhar, fazer uma monitorização do enxerto renal após a cirurgia e junto com a imunossupressão. Então, como que a gente faz essa monitorização? Não tem muito segredo. Débito urinário, dosagem de creatinina com estimativa de taxa de filtração glomerular. E a partir dessa monitorização, se a gente tiver alguma alteração, como uma redução de volume urinário, uma redução de taxa de filtração glomerular, aumento sério de creatinina, a gente vai partir para algumas avaliações mais aprofundadas. A primeira coisa, no paciente pós-operatório, dentro do CTI, é a gente identificar algum distúrbio hidroeletrolítico, que é muito comum de acontecer. Então, a gente precisa realmente estar de olho nisso, por isso que a gente precisa dos exames com mais frequência. A presença ou não de proteinúria pode indicar uma lesão renal, uma injúria renal aguda, como pode ser um preditor de uma pior durabilidade desse enxerto renal. E a biópsia renal, como eu já tinha falado, é talvez um dos principais coadjuvantes, um dos principais exames que a gente pode usar
para poder identificar as causas de disfunção renal. Então, a gente consegue identificar uma rejeição aguda, uma rejeição hiperaguda, a gente consegue identificar se o paciente está evoluindo com alguma infecção, principalmente algumas infecções virais que causam perda desse enxerto. Lembrando sempre que o paciente pós-transplante renal ainda é um paciente passível e com grande possibilidade de precisar de hemodiálise. Então, a gente precisa estar de olho nos sinais de urgência dialítica. Paciente com hipercalemia, às vezes alteração no eletro, paciente com hipervolemia, apresentando às vezes um edema agudo de pulmão, recebe muita hidratação durante a cirurgia, a gente vai hidratar ele mais no CTI, então é um ponto importante para a gente avaliar, e aí o balanço hídrico vai ajudar a gente muito nisso também. Mais um ponto importante para a gente ficar de olho, para a gente observar durante o transplante renal. A rejeição. A rejeição renal ela é comum. O principal sintoma dela e a manifestação é o não funcionamento do rim. Às vezes você pode ter uma rejeição hiperaguda, que hoje em dia é muito incomum com o uso dos novos imunossupressores, a gente não tem visto com frequência essa rejeição hiperaguda. Praticamente não se vê mais. A realização da prova cruzada também previne isso, e a gente faz isso com muita facilidade hoje. Ela vai ocorrer nas primeiras horas após o procedimento, e o paciente vai apresentar com disfunção renal, vai ter uma anúria ou oligúria, pode apresentar dor no sítio do enxerto, mas normalmente ele ainda está sob efeito anestésico, já com analgesia não vai ser muito importante isso. Mas, como eu falei, é difícil o diagnóstico exatamente por o sintoma ser muito inespecífico e também não é tão comum mais por causa do uso da prova cruzada e dos imunossupressores existentes. A gente tem a rejeição acelerada, que ela vai acontecer nos primeiros dias pós-transplante. Ela pode ser também um quadro não tão comum de acontecer mais, porque a gente já consegue fazer realmente essa avaliação da prova cruzada antes, então o risco é menor, mas às vezes ele pode fazer uma rejeição com componente humoral ou celular, por uso inadequado de imunossupressores ou por um processo de hipersensibilidade aguda que pode gerar essa rejeição acelerada. É um paciente que tem um risco grande de perda do enxerto, porque quando ele tem uma rejeição acelerada, é sinal que ele não tem uma resposta ou uma aceitação muito boa do organismo em relação aos imunossupressores. A gente não conseguiu, mesmo com a imunossupressão, ter um resultado efetivo para ele. Então, é um paciente com risco significativo de perda de enxerto. Mas, de novo, não é comum também de acontecer. E aí, o que já está mais próximo, mais possível de acontecer, são as rejeições agudas e crônicas. A rejeição aguda normalmente acontece após a primeira semana. A gente também tem uma redução dessa incidência devido aos novos imunossupressores. Antigamente, antes desses imunossupressores mais novos, no início do transplante renal, a gente tinha uma rejeição em torno de 70% a 80%. Hoje em dia, essa rejeição ela caiu para em torno de 12%, 13%, então a gente tem uma melhora significativa na aceitação e na redução da rejeição desse transplante renal. A rejeição crônica, ela tem o mecanismo de falência do enxerto renal, ela normalmente dura meses a anos, e é isso que vai fazer o paciente perder esse enxerto renal, que não dura para sempre. Então, tem vários fatores que vão influenciar nisso, inclusive a aderência do uso dos imunossupressores. Quando esse tipo de rejeição aguda acontece, aí sim está indicado, o nefrologista vai estar acompanhando. Normalmente, esse paciente já está em nível ambulatorial. A gente tem que pensar em realizar uma nova imunossupressão de ataque nele, tá? São tipo de coisas que possivelmente não vão acontecer com vocês no CTI, porque isso normalmente é paciente que já está em nível ambulatorial. Os principais sinais e sintomas da rejeição, então, é a redução do débito urinário, o paciente pode evoluir com febre também, vai ter dor ou sensibilidade no local do enxerto, às vezes um edema, um inchaço mesmo do rim transplantado. Pressão pode desregular, pode ter uma hipertensão súbita e um aumento súbito do peso, que significaria realmente uma retenção hídrica pela diminuição do débito urinário.
Os exames de sangue vão mostrar uma azotemia com elevação de ureia, elevação de creatinina, e o diagnóstico realmente da rejeição, a gente vai precisar de um ultrassom com um Doppler para ver fluxo de artéria renal, mas o principal realmente é a biópsia, para mostrar que tipo de rejeição a gente está tendo, se é humoral ou celular, e em que grau de rejeição a gente está, para poder definir realmente o tratamento. Então, em relação ao tratamento das rejeições agudas, a gente pode ter a rejeição aguda mediada por anticorpos, e aí, nesse caso, o tratamento mais eficaz, o mais utilizado, vai ser a plasmaférese associada à imunoglobulina intravenosa, que a gente consegue usar e ter uma resposta relativamente adequada nessas rejeições agudas. A gente pode fazer também, dependendo da biópsia, com o grau de rejeição, fazer apenas repetir a pulsoterapia com metilprednisolona e ajustar a dose dos imunossupressores, aumentar às vezes a dose de tacrolimus, manter o nível sérico mais alto. E em último caso, mas não é tão comum e nem fácil de conseguir, a gente considera o uso do rituximab, que vai ajudar nessa rejeição aguda também. A complicação mais temida do transplante renal, até pela imunossupressão desses pacientes, são realmente as complicações infecciosas. Então, esse paciente ele tem uma predisposição muito maior à infecção pela imunossupressão que a gente aplica nele. São as principais, as infecções, então, são as principais causas de morte no paciente de transplante renal, junto com as doenças cardiovasculares. Ela é mais provável, ela é mais corriqueira de acontecer entre o primeiro e o terceiro mês pós-transplante, porque nesse período é onde a gente está usando a imunossupressão mais elevada, na dose máxima possível. Após esse período, a gente consegue reduzir um pouco essa imunossupressão, mas nos primeiros 3 meses a gente precisa usar essa imunossupressão mais forte, então acaba que o risco de infecção é maior. Quais são os tipos de infecções que a gente pode ter? A primeira, que a gente sempre deve ter em mente, mesmo com exames do doador, todos negativos, com hemocultura negativa, uma propedêutica toda realizada, a gente tem que pensar e lembrar da infecção transmitida pelo doador. Tem um potencial de gravidade muito grande, com evolução para sepsis na maioria das vezes. É um diagnóstico difícil, depende muito da nossa anamnese, da história adequada do doador. Então, a gente vai precisar realmente uma anamnese completa com a propedêutica infecciosa completa desse paciente para a gente poder pensar nisso e até ajustar o tratamento. As manifestações principais são por infecção urinária, é a principal, é, comumente evoluindo para sepse, e essas infecções elas podem evoluir com complicações locais, como, por exemplo, infecção de ferida operatória e, às vezes, até uma infecção de anastomose arterial, levando à ruptura da artéria. Então, é uma complicação grave, leva à perda do enxerto e, às vezes, inclusive, choque hemorrágico com desfechos piores. Então, lembrando dessa infecção transmitida pelo doador. A gente tem as infecções comuns que a gente tem na população em geral, mas que no pós-transplantado renal, ela tem uma incidência muito maior. Então, a gente vai ter a infecção do sítio cirúrgico, o diagnóstico vai ser clínico mesmo, já até falei um pouquinho sobre ela, uma complicação cirúrgica mesmo. A principal talvez sejam as infecções respiratórias e de trato urinário, são as mais comuns de acontecer. O paciente que está em infecção respiratória nos primeiros 30 dias, ele vai ter um tratamento e um espectro de bactéria de infecção o mesmo da população geral. Então, assim, o diagnóstico vai ser o mesmo, é um exame de imagem, é um paciente com um quadro respiratório mais importante, às vezes com uma febre, mas é um paciente que ele tem uma evolução muito rápida dos sintomas pela imunossupressão. Aqui, nos primeiros 30 dias, não é tão comum assim os casos de tuberculose, mas eles podem acontecer. E a gente sempre tem que ter em mente as superinfecções no paciente imunossuprimido, que no caso seria a estrongiloidíase e a legionela. Eu vou falar mais um pouco de algumas infecções virais, como o CMV, que são muito comuns no paciente transplantado e que eu, inclusive, deixei para falar elas um pouco separado.
A infecção de trato urinário é a mais comum realmente do receptor. Ela assim, ela pode ter desfechos piores por causa da imunossupressão realmente, pode levar a uma disfunção de enxerto renal também. E aqui entra uma contradição. A gente precisa usar a sonda vesical de demora para avaliar e quantificar a diurese desse paciente de maneira adequada. Mas a gente deve evitar esse cateterismo vesical prolongado. Então, assim que puder tirar essa sonda, a gente vai tirar. Outra infecção comum e que pode acontecer realmente é a infecção de corrente sanguínea. Ela está relacionada com o aumento de mortalidade, de tempo de internação, a gente sabe disso, principalmente pelo fato da imunossupressão. Os fatores de risco vão ser realmente o tempo de doença renal crônica e o tempo de diálise no pré-transplante. A rejeição aguda é um fator de risco para a infecção de corrente sanguínea, até pelo aumento da imunossupressão que a gente tem que fazer no tratamento. O paciente doador falecido tem uma frequência maior de infecção de corrente sanguínea, o paciente diabético e o paciente com doença autoimune prévia. Lembrando sempre do foco urinário, que é o principal. Aqui tem alguns fatores de risco para a infecção de trato urinário aumentado para o paciente transplantado renal. São vários fatores de risco que a gente sempre leva em conta para poder identificar e iniciar o tratamento o mais rápido possível desses pacientes. O tratamento vai ser o tratamento habitual guiado por cultura. A gente sempre vai coletar uma cultura, a gente vai fazer o tratamento de acordo com a microbiota do próprio hospital, então de acordo com o esquema e protocolo do próprio hospital para infecção urinária, mas assim, pesando mais a mão em relação a descalonamento de antibiótico. Então a gente tende a usar antibióticos de amplo espectro, principalmente sem o resultado da urocultura. Se a gente já tiver uma hemocultura do doador, por exemplo, a gente pode guiar por ela, mas se não tem, a gente vai iniciar sempre com um antibiótico de amplo espectro. Lembrando que o paciente com bacteriúria assintomática, no paciente transplantado renal, principalmente nos primeiros meses de transplante, tem indicação formal de tratamento. E eu deixei essa tabela aqui só para a gente avaliar o tempo de tratamento. No paciente transplantado renal imunossuprimido, a gente vai estender um pouco mais o tratamento antimicrobiano, exatamente pelo risco das complicações serem mais deletérias. Aqui a gente entra para as infecções oportunistas do paciente imunossuprimido. Qualquer paciente imunossuprimido está sujeito a essas infecções, mas a gente sempre deve lembrar nesse paciente. Talvez o mais comum e o que tenha mais importância clínica no transplantado renal é o citomegalovírus. É um tipo de infecção que pode acometer todo o organismo do paciente transplantado. Ele pode causar uma nefrite, ele pode causar uma diarreia com uma colite ou uma enterite, ele pode evoluir com uma hepatite, pode evoluir com uma infecção pulmonar também, às vezes meningite, encefalite. E o diagnóstico não é assim, a gente já pensa no CMV no paciente susceptível, né? E a gente sempre vai investigar em qualquer suspeita. A menor suspeita a gente já investiga, porque é um tipo de infecção que tem um tratamento adequado, mas que se não tratada no tempo certo, ela pode acarretar perda do enxerto renal e às vezes complicações mais graves. O diagnóstico é feito principalmente pela carga viral por PCR, e a gente usa associada à sorologia. Mas para controle de cura, a gente vai usar a antigenemia semanal. Como que a gente faz? O tratamento normalmente é com o ganciclovir. O período mínimo de tratamento do paciente transplantado renal é de 21 dias. A gente vai tratar os 21 dias com o ganciclovir e vai acompanhar semanalmente a carga viral e a antianemia. Se a gente tiver uma negativação da antianemia e da carga viral, a gente mantém o tratamento por mais 7 dias e aí sim está autorizado a encerrar esse tratamento. A gente tem também a criptococose, que pode ter um acometimento pulmonar, cutâneo, mas o principal é o sistema nervoso central, a meningite com meningoencefalite. O tratamento é o tratamento habitual com anfotericina B.
Um adendo aqui para o polioma vírus. Polioma vírus é um vírus, normalmente, para a população geral, bem inocente, pouco sintomático, a gente quase não tem sintoma, talvez um quadro gripal inespecífico, mas que para o paciente transplantado renal, ele tem uma significância muito grande. Uma causa importante de disfunção de enxerto renal sem tratamento específico e que a maioria das vezes leva para a perda do enxerto renal. O paciente muitas das vezes perde o rim transplantado por causa do polioma vírus. É um paciente que a gente vai dar o diagnóstico definitivo apenas com a biópsia e como eu falei, é uma infecção muito insidiosa, ela não dá muito sintoma específico, então a gente só vai conseguir fazer esse diagnóstico realmente pela disfunção do enxerto com a biópsia realizada. Algumas infecções menos importantes, por exemplo, a nocardia, mas que pode acontecer, a aspergilose, a listéria, e só falando um pouco mais do polioma aqui, mas que a gente pode acontecer no paciente imunossuprimido em geral. A aspergilose também ganha algum grau de significância aqui. Causa importante de traqueobronquite. Aqui a gente tem uma característica importante, que é a detecção sérica de galactomanana. Para esse tipo de paciente, tem baixa sensibilidade. E acaba que a suspeição tem que ser clínica mesmo. Então, um paciente com uma tosse seca, uma dispneia, que você já entrou com um tratamento bacteriano, para pneumonia, você não consegue resolver, um paciente com um quadro pulmonar mais prolongado, a gente tem que lembrar da aspergilose, lembrando do tratamento com voriconazol mesmo. A gente tem o Bactrim. O Bactrim a gente tem o pneumociste girovec, né? A pneumocistose, que é uma causa comum de infecção pulmonar, infecção em paciente imunossuprimido. O tratamento vai ser o mesmo para as outras complicações, que é o Bactrim mesmo. Cryptosporidium também tem a sua significância no pós-transplante. Paciente com uma diarreia crônica, uma febre, uma dor abdominal que não melhora. O tratamento, normalmente, ele não é muito eficaz. O melhor tratamento talvez seja a redução da imunossupressão desse paciente. Mas a gente sempre tenta o tratamento com a anita ou com a azitromicina para ter uma resposta melhor. Só por causa do tempo aqui, eu vou dar uma acelerada. Mais infecções virais com significância clínica no paciente transplantado, o herpes simples, o herpes zoster, Epstein-Barr, que não vai ter muita diferença entre o paciente imunossuprimido em geral e o transplantado renal. A gente tem que lembrar um pouco da tuberculose, mas como uma infecção um pouco mais tardia, talvez não seja muito vista no CTI, no pós-transplante. Mas a gente tem que ter um alto índice de suspeição. O diagnóstico normalmente é mais difícil, métodos mais simples a gente não consegue dar diagnóstico, então normalmente a gente usa métodos mais invasivos. E aqui o esquema de tratamento vai ser o habitual em relação à população geral. Deixei aqui só para caso de disfunção renal, quando a gente precisa ter ajuste de dose, essa é a tabelinha para ajuste de dose da tuberculose no paciente transplantado renal. A gente tem algumas profilaxias que têm que ser lembradas, então a gente precisa fazer a profilaxia com Bactrim nos primeiros 6 meses a 1 ano, pensando aí no pneumocistis, pensando na toxoplasmose. Normalmente a profilaxia para pneumonia, para estreptococo, é a vacinação pré-transplante e para o herpes simples e herpes zoster também. Então, a vacinação no paciente pré-transplante ela é muito importante, visando essas profilaxias de doença oportunista. Para a gente encerrar a aula, o risco cardiovascular do paciente, que é um risco alto. O paciente transplantado renal é um paciente que normalmente tem um diabetes, tem uma hipertensão, tem uma dislipidemia, então tem um risco maior de doença cardiovascular e é normalmente uma das principais causas morte pós-transplante. A gente sempre tem que fazer o rastreio de hipertensão arterial, 50% a 80% da população transplantada vai evoluir com hipertensão em algum momento.
A gente sempre tem que fazer o rastreio para dislipidemia para ir acompanhar e tentar encorajar o paciente a tratar a obesidade. Então, a gente encoraja a mudança de hábito de vida, faz o tratamento da hipertensão, da dislipidemia. Sempre que possível e for seguro, a gente reduz o uso dos corticoides, exatamente para prevenir isso também. Em relação ao diabetes, a gente tem que fazer um adendo também, porque o diabetes mellitus de desenvolvimento pós-transplante, ele é muito comum, ele é multifatorial, normalmente tem um aumento da metabolização da insulina, então a glicemia tende a aumentar com o rim transplantado. Os imunossupressores, a maioria deles são diabetogênicos e com alguns fatores pré-existentes, o risco de desenvolvimento de diabetes ele é muito grande. Normalmente vai se manifestar nos primeiros meses, e aumenta também o risco cardiovascular desse paciente. O tratamento vai ser o tratamento habitual em relação ao paciente diabético. A gente vai ter a vigilância rigorosa da glicemia no pós-operatório imediato. O protocolo de insulina venosa ele tem que entrar de uma maneira mais precoce, que a gente precisa ter uma glicemia dele abaixo de 180 para ter um desfecho melhor. E no pós-transplante, as orientações vão ser as mesmas. As bibliografias e obrigado. Desculpa aí ter passado um pouco do tempo. Não, excelente, André. Muito objetivo e pragmático. Agradecer na gravação ainda a sua dedicação e aula que foi muito bacana, bem didática. Eu vou parar a gravação agora para a gente poder abrir para as perguntas. Obrigado mais uma vez aí.